Amados irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach, hoje que é a edição número 120, que tem como tema morte e ressurreição da obra de Deus. Tema este que nós vamos estudar à luz das Escrituras Sagradas, livro de Gênesis, no trecho que decorre do capítulo número 5, versículo número 28, até o capítulo número 7, versículo número 5. Esta rúbrica enquadra-se no coaching espiritual, que tem como intuito proceder ao ensino das Escrituras Sagradas, dando assim eficácia àquela foi a grande resolução tomada pelos apóstolos, quando estes, voltando a Jerusalém, reunindo-se, passaram a perseverar na oração e no estudo das Escrituras Sagradas, para que de seguida passassem a se ocupar do ensino das Escrituras Sagradas, pois esta é a forma pela qual a Igreja pode proceder à edificação mútua, através da partilha da boa nova da salvação, que desta forma nós pretendemos, de uma forma muito simples, tal como o apóstolo Paulo assim apostolou, para que nós pudéssemos transmitir um evangelho de um discurso muito simples, de um discurso muito compreensível, desviando-se da sabedoria humana, de forma a transmitir por um lado o Espírito e também por outro lado a transmitir a vida, com vista à salvação do maior número de almas possíveis, através de uma correta interpretação e compreensão das revelações que estão por detrás do mistério que é a própria Escritura Sagrada. Este programa, esta atividade, esta missão, por assim dizer, ou este ministério que é do ensino da palavra, tem em vista a materialização de 4 principais objetivos. O primeiro destes é o de apresentar a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Estamos cientes que existe um único Deus, que é igual em substância, através da glória e do poder, mas varia em natureza segundo a respectiva pessoa. O segundo objetivo é o de estimular nas pessoas o hábito da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que desta forma possamos não só conhecer a vontade do Senhor, mas também possamos adotar a bibliocentridade, e a Bíblia passa então a ser um manual de instrução da nossa vida, para que por intermédio desta possamos encontrar todas as respostas aos desafios com que nos deparamos no dia a dia e, sobretudo, possamos escutar nas Escrituras Sagradas todas as preocupações presentes, atuais e futuras pelas quais a Igreja se depara também ao longo da sua existência. O terceiro objetivo é o de estimular o hábito da oração contínua. Orar e vigiar, obedecendo assim às instruções do mestre da oração, eis que nada fazia sem consultar o seu Pai, e quando estivesse em fase de tomar grandes decisões, separava-se e fazia orações muito profundas, lembrando-nos da oração sacerdotal em que ele orou até começar a lacrimejar, isto é, era o fulgor e o calor da sua oração que fez com que ao cabo de horas e horas a orar, ele começasse a transpirar. O quarto principal objetivo é o de promover a união da Igreja. Através do cânon bíblico, nós podemos encontrar uma forma pela qual toda a Igreja cristã ela se encontra, ela se reúne e ela pode também, de uma forma contínua, estar conectada a uma única fonte doutrinária que é as Escrituras Sagradas. Desta forma, nós entendemos que as Escrituras Sagradas constituem a via fundamental da união de Deus com a humanidade, de forma com que aqui possamos materializar o plano da salvação da humanidade, que é a soteriologia, através das Escrituras Sagradas. Então, vamos assim dar início ao estudo de uma forma já mais direcionada. Antes de nós começarmos a nos focar naquilo que é o tema de hoje, morte e ressurreição da obra de Deus, estamos a falar de morte e ressurreição da humanidade, que é a humanidade, digamos, que era a destruição da terra, a destruição do homem por via do dilúvio, isto que sim constitui a morte e a ressurreição da obra de Deus, encontrando Deus em
Noé aquele com o qual ele iria estabelecer uma nova aliança. Então, antes de nós entrarmos para esse estudo de hoje, vamos recuar uma semana para nos lembrarmos o que é que nós estudamos na edição anterior. A edição anterior nós tivemos como tema de estudo a rivalidade entre irmãos, que foi um estudo que focou-se no capítulo número 4 do livro de Gênesis. Todo o capítulo número 4, do versículo número 1 até o versículo número 26, em que aqui nós vimos como é que iniciou a violência no mundo. Recuperando aquilo que foi a essência desse estudo, nós vimos que, basicamente, Adão conhece a sua esposa Eva e tem o seu primeiro filho, que chamaram de Caim. Depois de Caim, Adão novamente conhece a sua esposa e tem um segundo filho, que deram o nome de Abel. O primeiro, Caim, era lavrador da terra. O segundo, Abel, era pastor, era alguém que se ocupava de pastorear rebanho ou pastorear o gado. Passado algum tempo, de acordo com as escrituras sagradas, Caim e Abel tiveram a necessidade decorrente de uma obrigação por reconhecerem que Deus era o seu Criador. E isso é resposta também ao próprio nome que lhes foi atribuído, porque os pais, quando geram os dois, tanto Caim como Abel, eles consagraram-os a Deus, dizendo que o nascimento de seus filhos foi graças à intervenção e à mão de Deus. Por esse mesmo motivo é que nós vemos agora esses dois a irem até o altar do Senhor com vista também a ofertarem a Deus, isto é, a devolverem as suas primícias a Deus. Este ato, que representa uma honra ao Senhor, foi efetuado de duas formas distintas, segundo a natureza interior de Caim e de Abel. Se por um lado a oferta de Caim não agradou a Deus, de tal forma que Deus olha para o Caim e propriamente também para a sua oferta com certo desagrado. Por outro lado, Deus, quando olha para a oferta de Abel e olha para o próprio Abel, ele se agrada desta oferta, que é um ato de honra ao Senhor, e também ele se agrada do próprio ofertante, no caso de Abel. Porque o pecado já tinha sido se instalado na humanidade, Caim sente-se triste e fica cabisbaixo por ver a forma como Deus reage à oferta destes dois. Então Deus começa a falar com Caim, dizendo: Caim, por que estás cabisbaixo? Levanta a tua cabeça, se tu te corrigires, pode ser que tu consigas voltar a te reerguer. E atenta para o teu proceder, porque tu tens uma inclinação para o pecado. E o pecado este vai ficar à tua porta, à espera com que tu possas voltar a pecar. Mas esforça-te para que tu possas dominar o pecado. Caim, ao invés de arrepender-se, a culpa foi superior à sua vontade de se arrepender. Caim convida o seu irmão para o campo e, chegado ao campo, Caim tira a vida do seu irmão, cometendo o primeiro homicídio da história da humanidade. Dessa forma, Deus, que é Deus de longe, que é Deus de perto, segundo Jeremias 23, ele volta-se, dirige as suas palavras para Caim e pergunta: Caim, onde é que está o teu irmão Abel? E Caim, com arrogância, responde que: acaso eu sou o guarda do meu irmão? Então Deus diz: Caim, o sangue do teu irmão, a voz do sangue do teu irmão clama desde a terra pela sua justiça. Então, doravante, Deus então amaldiçoa Caim, dizendo, Deus amaldiçoou a Caim por intermédio da terra, porque o ato, o homicídio de Caim fez com que a terra abrisse a boca e engolisse o sangue inocente de Abel. Então,
Deus dá a conhecer aquilo que foi a condenação, o peso do pecado de Caim, dizendo-lhe que ele não iria colher do fruto do seu trabalho e ele iria ser também vagabundo e haveria de ser também fugitivo. Caim, pelo peso desta condenação, acaba dizendo: Senhor, esta pena é muito pesada. Sucederá que se eu sair da sua vista pelo caminho, eu possa ser também violentado por qualquer uma outra pessoa. Então Deus diz: aquele que fizer mal a Caim será condenado 7 vezes mais. E pronto, terminando esta disposição, Caim vai-se e introduz-se na terra de Nod. Lá conhece uma outra mulher, tem a sua genealogia, que vão até 7 gerações. Nas 7ª geração gera Lameque. Lameque, mais uma vez, ele chama as suas esposas e diz: matei um homem porque este me ofendeu, e matei um jovem porque este pisou o meu pé. Mas se a condenação de Caim foi 7 vezes, aquele que se vingar contra mim terá uma condenação 7 vezes 70 maior. Isso preanunciando aquele que foi o discurso de Cristo quando, respondendo a Pedro, perguntava: quantas vezes devo perdoar a quem me ofende? Até 7 vezes. E Cristo respondeu: 7 vezes 70. Depois, de seguida a isso, então, Adão volta novamente a conhecer a sua esposa Eva e geram um outro filho, que eles chamam de Sete. Depois Sete gera também, conhece a sua esposa, gera um outro filho que chama de Enos, e desde então começa-se então a invocar o nome de Deus. Então este foi a síntese do estudo que nós fizemos na última edição. Então vamos hoje começar do versículo 28 do capítulo 5, que é o capítulo seguinte, para dar continuidade a esse nosso estudo ao livro de Gênesis. No capítulo número 5, versículo número 1, começa-se ali a demonstrar aquilo que foi a genealogia de Adão. Diz-nos o versículo número 4 do capítulo 5 que Adão teve filhos e filhas. Dessa feita, então, traça-se aquilo que foi a genealogia da humanidade desde a primeira criatura, que é Adão e Eva. Ao cabo de 7 gerações, nasceu um varão chamado Enoque. E esse Enoque foi um homem que andou com o Senhor, foi obediente a Ele, tal forma que ele terá sido arrebatado porque não se conhece a sua sepultura. A 10ª geração da humanidade, então, nasce Noé. Noé, que é filho de Lameque, foi a 9ª geração da humanidade. Mas por toda esta genealogia, somente se repetiam ciclos de dor, pranto, sofrimento, repetiam ciclos de violência. E também a humanidade nessa altura vivia as consequências da maldição que Deus tinha atribuído ao homem pela sua desobediência. Nós encontramos maior respaldo disto no capítulo 3 do livro de Gênesis, versículos 17 e 18, onde Deus amaldiçoou a terra por causa da desobediência de Adão. Então, no versículo número 28, nós vemos que Lameque então gera o seu filho e dá a ele o nome de Noé. Noé, que em hebraico significa alívio. E eles intentaram propositadamente, profetizaram propositadamente este nome, designando a Noé
a 10ª geração da humanidade, dizendo que com este nós teremos alívio ao sofrimento e ao penoso trabalho decorrente da maldição que Deus deu ao homem por intermédio da sua rebeldia. Então, nasce assim Noé. Pode-se aqui depreender que este alívio há de, por um lado, decorrer do fato de Noé ser também lavrador. Tanto a habilidade que Noé tinha era de, tal como Caim, também ser lavrador de terra, e a maldição que Deus tinha atribuído também a Caim, em decorrência da maldição a Adão, pela sua desobediência, que Deus amaldiçoou a terra, também a Caim, Deus amaldiçoou a Caim pela terra. Então, tem essa percepção de que, embora pelo fato de Noé ter sido atribuído o nome Noé, que significa alívio, esse alívio ia resultar pela habilidade que Noé tinha, que era de ser lavrador, porque eventualmente a partir de Noé, então a humanidade haveria de ver fruto do trabalho à terra, contrariando aquilo que era a maldição que Deus tinha dito a Caim, dizendo que não mais iria haver fruto do seu trabalho à terra. Depois disso, Noé teve 3 filhos, o primeiro Sam, o segundo Cam e o terceiro Jafete. O pai de Noé, chamado Lameque, viveu a idade de 777 anos. E Noé, com a idade de 500 anos, então teve esses 3 filhos, Sem, Cam e Jafete. Então, esta é a genealogia de Sete. Sete, que é filho de Adão e Eva. Após Caim e Abel. Caim, que foi excomungado e saiu daquela terra, saiu daquela comunidade e mudou-se para norte, deixando Adão e Eva sem descendente, sem sucessor, e Abel, que havia sido morto por intermédio da violência cometida pelo seu próprio irmão Caim. Então é quando Adão e Eva concebem de novo, tem Sete, e esta é a genealogia de Sete como que uma nova humanidade que dali estava a surgir para materializar o plano de salvação da humanidade por Deus, aquilo que nós designamos, ou aquilo que representa a soteriologia, que é a teologia da salvação. Nós mais adiante vamos compreender melhor a operacionalização da soteriologia ao longo desse estudo, mas tendo presente que o plano de salvação da humanidade Deus deu a conhecer no capítulo 3, versículos 15 e 16, através da dispensação da graça, quando Deus, quando anunciou o proto-evangelho, dizendo que iria instaurar uma rivalidade interna entre a serpente e a mulher, e entre o filho da serpente e o filho da mulher. Então aquilo era o anúncio de Cristo, aquilo era a dispensação da graça, aquilo era, por assim dizer, o plano de redenção de Deus. Então, terminada esta genealogia de Sete, que é a primeira parte do nosso estudo, esse estudo vai ter 4 partes, entramos já para a segunda parte, que tem a ver com a corrupção geral do gênero humano. O que estava acontecendo naquela altura? Naquela altura, os filhos de Deus, entre aspas, os deuses, eles escolhiam a seu bel prazer filhas dos homens, que eram naquela altura filhas de gigantes, uma humanidade assim diferente, esbelta,
E eles, a seu belo prazer, escolhiam dentre as filhas dos homens para si mulheres. A par disso, o ciclo de violência não terminava, só aumentava, degenerava. Resultante isto do afastamento do homem, dos filhos de Deus, daquilo que era a aliança que haviam feito com o próprio Senhor. A aliança tinha como centro a vida eterna. A aliança que era para que ele fosse ser Deus para eles, eles fossem ser filhos para ele. Então o homem ia quebrando de uma forma repetitiva essa mesma aliança. Então Deus, ele diz assim: vou tirar o meu espírito sobre o homem, para que ele não viva por muito tempo, limitando para que a vida do homem passe a ser de 120 anos. Vamos já ver um pouco antes de dizer que Lameque, pai de Noé, viveu 777 anos e Noé viveu 950 anos. Mas foi-se repetindo a iniquidade dos homens, em que os filhos de Deus envolveu-se a seu belo prazer com filhas do homem. E isso desagradou a Deus. É quando Deus anuncia que iria impedir com que seu sopro, o seu espírito, pudesse permanecer por muito tempo naqueles homens. Nós encontramos no livro de Salmos 104, versículo 29, em que está lá patente a questão do Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus que dá vida, que vivifica. Por quê? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança como um espírito. E esse espírito representa o sopro de vida, que este sopro que está melhor refletido no capítulo 2 do livro de Gênesis, versículo número 9, em que Deus fez o homem através do pó e depois através do sopro, então deu vida. Então o sopro de Deus é o Espírito de Deus que dá a vida ao homem. E Deus, por ver aquela iniquidade, diz que vou impedir com que o meu Espírito possa prevalecer por muitos anos na vida do homem, limitando para que ele viva até 120 anos. Esta corrupção fez com que Deus, então, ele se arrependesse. Então Deus diz assim: arrependo-me de ter criado o homem. Por isso é que o tema do nosso estudo é morte e ressurreição da obra de Deus. Então vejam aqui Deus a anunciar a morte da sua obra. Diz assim: arrependo-me de ter criado o homem. E dessa forma, pelo seu arrependimento, por quê? Porque o homem estava a quebrar a sua aliança. Significa que o plano da salvação tem partes, tem condição e tem o quê? Tem aquilo que é o resultado de um benefício. A condição estava a ser violada. A condição que era a obediência. De acordo com o Antigo Testamento e a dispensação patriarcal, que também vamos desenvolver ao longo do estudo, a condição para a salvação era o sacrifício. E o sacrifício significava vida. Por essa razão é que Deus se agradou do sacrifício de Abel. Porque Abel sacrificou uma vida. Diferentemente de Caim, que não respeitou aquilo que era a disposição do sacrifício, de acordo com o livro de Levítico. Então, Deus dizendo que me arrependo de ter criado o homem. Diz as escrituras sagradas que Deus se entristeceu. Naturalmente que a palavra entristecer remete-nos a uma emoção humana. E nós podemos aqui explorar porque é que
o profeta que assim registrou descreve a emoção de Deus como se Deus fosse um homem, dizendo que Deus se entristeceu. Aí que era de uma forma intencional para demonstrar o estado em que Deus se encontrava de arrependimento pela conduta do homem nesta altura, nesta ocasião. Então Deus decide a morte da obra, a morte da humanidade. Só que nessa altura havia um homem que era diferente. Havia um homem que agradava a Deus. Havia um homem que Deus, ao olhar a fazer um vislumbre pela terra, encontrava nesse homem uma disposição diferente. E este homem chama-se precisamente Noé, aquele filho de Lameque, que, tendo sido atribuído o nome Noé, que significa alívio, foi aquele que veio ao mundo para trazer alívio. Então Deus, agradando-se de Noé, Deus então começa a partir desse momento a falar com Noé. Estamos a falar agora na parte número 3 do nosso estudo, que é o homem justo que salva a vida. O que acontece? Deus então começa a falar para Noé, dizendo a Noé que ele iria enviar um dilúvio. E que por via desse dilúvio ele iria destruir a humanidade. De seguida, Deus começa a dar o detalhe a Noé. Aqui vamos abrir alguns parênteses. Quando Deus começa a dar o detalhe a Noé, Deus estava a dar uma instrução que Noé gravou no seu coração. Significa isto que, naquela ocasião, naquela altura, a humanidade andava ocupada, andava distraída, a comer, a beber e a casarem-se. Mas Deus, encontrando Noé, um homem com um coração distinto, segundo o profeta Jeremias, capítulo 4, versículo número 4, diz: circuncidai o crepúsculo do vosso coração. Então Deus encontra Noé, alguém com um coração generoso, que era atento a Deus. Então Deus, encontrando isso em Noé, começa a transmitir para Noé a sua instrução sobre como é que Noé deveria construir a arca. A arca. O que vem a ser a arca? Se nós olharmos para a carta aos Hebreus, capítulo número 11, versículo número 7, ali consta Noé, em que diz assim a palavra de Deus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo número 7. Noé era um homem que esperou ou que guardou a palavra de Deus, no sentido de que Noé creu naquilo que ainda não havia acontecido. Isso remete mais uma vez a Hebreus capítulo 11, versículo número 1, que é a definição de fé, que é o firme fundamento nas coisas que se esperam e a confiança nas coisas que ainda estão por vir. Então Noé creu nas coisas que ainda estavam por vir. Por essa razão, voltando para o versículo número 7 do capítulo 11 do livro da carta aos Hebreus, diz que Noé creu nas coisas que ainda estavam por vir e temeu a Deus. Pelo fato de Noé ter temido a Deus, ele quis, por esse ato, que é crer na palavra de Deus, ele quis salvar a ele e a sua família.
Como? Construindo a arca. Que arca é esta? A arca queria condenar a humanidade, condenar o mundo. De forma que Noé, por esse ato, ele fosse considerado um homem justo pela fé. É interessante notar que a justiça de Deus pela fé de Noé ocorre numa época em que o plano da salvação era por intermédio da dispensação de Adão até Abraão, que é a dispensação patriarcal. Nesta época, a condição para a salvação era o sacrifício. Mas Noé mostrou fé. E mais uma vez aqui, nos remete à fé de Cristo, em que Cristo viveu e agiu pela fé, de acordo com o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo número 2, que diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Qual foi a atitude de Cristo que o torna autor e consumador da nossa fé? É que Cristo aceitou a sua cruz, porque Ele ansiava pela recompensa que lhe aguardava. E esse ponto, este aspecto, que é a disposição de Cristo viver a fé, para que fosse considerado autor e consumador da nossa fé, foi pela forma como Ele aceitou a cruz com alegria. Por quê? Porque Ele estava atento naquilo que seria a recompensa. E sob o ponto de vista de recompensa, nós vemos que o plano de salvação da humanidade, que é a soteriologia ou a teologia da salvação, defende que existem três principais premissas para haver uma aliança, que é um pacto, que é um contrato. Tem que haver as partes, tem que haver a condição e tem que haver o benefício ou a recompensa. Então Cristo, Ele aceitou a cruz porque Ele estava atento na recompensa. Por isso é que Ele tornou-se o autor e consumador da nossa fé. Mas também Noé, apesar de Noé ter sido instrumento de salvação de Deus na dispensação patriarcal, mas também Noé, pela sua justiça, foi considerado um homem de fé. Então, Noé, nesta ocasião, Deus diz a Noé que daqui a 7 dias eu enviarei um dilúvio que choverá durante 40 dias e 40 noites. Mas eu quero fazer uma aliança contigo, Noé. Então Deus escolhe a Noé pelo seu proceder, para que Noé, Deus fizesse aliança com Noé, para criar uma nova humanidade. Isto é, Deus queria destruir a obra, queria destruir a humanidade, queria destruir a vida, para criar uma outra vida. Então Deus escolhe Noé, para que através de Noé, Deus criasse uma outra vida. Então Deus instrui a Noé, separa a sua esposa, os seus filhos, quem? Sem, Cam, Jafete, e as tuas noras, as minhas noras, isto é, as esposas dos filhos, dos teus filhos, dos filhos de Noé. Introduz-lhes na arca. E não só, também introduza na arca os animais que eu irei dizer, isto é, animais puros e animais impuros. Sobre esta descrição de animais puros versus animais impuros, nós encontramos melhor compreensão no livro de Levítico, todo o capítulo 11, versículo 1 ao 47, que tem lá a distinção entre os puros e os impuros. E Deus diz a Noé, aos puros, escolha 7 pares.
Aos impuros, escolha um par, mas as aves dos céus. A verdade é que Noé, quando Deus circuncida o crepúsculo do coração de Noé, Noé guardou tudo quanto o Senhor lhe disse. Isto é, Deus começou a dar detalhes, pormenores, sobre como construir essa arca, que seria por intermédio dessa arca que iria ser condenada a humanidade. Esta arca tinha como características, em termos de comprimento, 125 metros de extensão, de largura tinha 25 metros de largura, de altura tinha 15 metros de altura. E Noé, em tudo isso, foi fiel. O que aconteceu durante esse período? Noé despendeu cerca de 100 anos de sua vida, que representa 10% de toda a sua existência, porque Noé viveu 950 anos. Durante 100 anos, Noé ocupou-se de construir a arca, enquanto o povo se distraía, o resto da humanidade se distraía, comendo, bebendo, casando-se. Por fim, esta quarta e última parte é quando Deus volta a dizer a Noé, porque antes tinha pronunciado 100 anos antes, fez aliança com Noé 100 anos antes. Quando chegou o momento, Deus, mais uma vez, ele estava arrependido com a humanidade. Por quê? Porque esta humanidade estava infestada de violência. A violência é esta que iniciou com a morte de Abel por Caim, Gênesis capítulo 4, versículo 6. E esta mesma violência que levou ao arrependimento de Deus, que nós encontramos também profundidade na carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, em que lá, capítulo 3, versos 1 até verso 9, em que lá o apóstolo descreve a Timóteo aquilo que era a conduta desviante da humanidade, dizendo que nos últimos tempos, portanto, esse afastamento, se por um lado ocorreu lá na criação, também houve respaldo depois, estamos a falar de quase 2.500 anos depois, em que nessa altura, estamos a falar do primeiro século desta era, o apóstolo escreve a Timóteo dizendo que nos últimos tempos, que é após Cristo, surgirão momentos em que os homens serão amantes de si próprios. Isto é, os homens vão arrefecer, vão esfriar os seus corações. Os homens vão ter imoralidade. Vão desobedecer de forma premeditada a palavra do Senhor. Vão buscar de uma forma reiterada a riqueza, a recompensa. Vão passar umas das outras, vão se trapacear umas das outras para alcançarem os seus fins, sem olhar para os meios. Então, esta era o diagnóstico desta era, desta situação, em que Deus entristece com a humanidade, em vez da humanidade cooperar umas às outras, em vez de haver fraternidade, haver união. Do contrário, ele via as pessoas a competirem umas às outras entre si, de tal forma que é esta violência que Deus diz, aumentou a violência na humanidade.
e ela só ia piorando. Então Deus diz a Noé, introduz na arca assim a sua família, porque daqui a 7 dias enviarei o dilúvio. Mas Deus já tinha feito aliança com Noé 100 anos antes. Volta a falar com Noé para que ele entrasse naquela arca, faltando 7 dias antes. Isso faz nos lembrar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos 37 a 39, em que lá Cristo, ele diz que, tal como nos tempos de Noé, eu também voltarei como ladrão. Então, orai e vigiai. Foi precisamente isto que aconteceu a esta humanidade. Quando veio o dilúvio, eles estavam distraídos. Nem sequer imaginavam que aquilo poderia acontecer, porque estavam ocupados em competir uns aos outros, em violarem a lei do Senhor, em obterem ganhos e proveitos próprios, violando aquilo que era o plano que Deus tinha dado para que as pessoas cooperassem umas às outras. Desta forma, então, diz a palavra de Deus que Noé obedeceu a Deus em tudo. Estamos no capítulo 7, versículo número 5. Quando nós vemos esta obediência de Noé em tudo, faz-nos lembrar a admoestação de Samuel a Saul. No livro de na secção de histórias, livro de 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 15, em que Saul quis se justificar porque tinha usurpado as funções de sacerdote a Samuel, dizendo que tanto esperei e receei porque o inimigo já se aproximava. Por essa razão é que eu ofereci o holocausto. Samuel disse a Saul: o Senhor agrada-se mais da obediência do que dos sacrifícios e dos holocaustos. Então, é esta obediência que nós encontramos em Noé, que é descrita aqui no capítulo 7, versículo número 5, dizendo que em tudo isso, em todo momento, Noé foi um homem que obedeceu ao Senhor. Tendo chegado a este ponto, termina o primeiro momento da exposição, abre-se espaço para a interação através da colocação de questões, comentários, sugestões, para enriquecer o nosso estudo e podermos também torná-lo mais participativo, mais inclusivo e também que possamos aqui trazer as nossas dúvidas, que umas representam dúvidas dos outros, sente que todos nós temos a aprender uns dos outros e que igualmente estamos a ser operados por um só Espírito, uma só fé e um só propósito. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu tenho aqui algumas dúvidas, ou melhor, para entender as questões. Então, aqui primeiro eu vou falar do tema passado, porque surgiu-me uma dúvida após a explicação do Caim quando teve conversa com Deus. A pergunta é: após a expulsão do Adão e Eva no jardim do Éden, Deus continuou a falar com a humanidade, incluindo Caim? A seguir, qual é a mensagem que Deus quer transmitir à humanidade quando diz
arrependo-me, sendo Ele dono de tudo. A última. Será que Deus é contra o casamento? Quando diz, no tempo de Noé, comiam, bebiam e casavam. Se quer dizer que Deus é contra tudo isto? Obrigado. Estimados irmãos, saudações. Quero desde já agradecer por esta palavra que é de nesta manhã, nesta tarde, trazer assim um avivamento do Espírito, porque a palavra ensina-nos que, de uma certa forma, o pecado leva-nos à morte, porque se nós continuarmos a perseguir as coisas do mundo, não teremos tempo para construir a nossa própria arca. E quando não construímos a nossa própria arca, que é nos prepararmos para a vida eterna, significa que morreremos, iremos para o inferno. Então, que Deus ajude-nos a todos a construirmos as nossas próprias arcas e a ouvir e a gravar esta mensagem de Deus dentro de nós, como o Noé o fez, e seguir. Para já, queria tecer assim algumas questões só para completar assim esta alegria que é essa aula de hoje. E a primeira dessas questões não sei se entendi muito bem a parte inicial, que depois da genealogia do Sete, que dizia o seguinte: filhos de Deus envolverem-se com os filhos dos homens. Queria perceber o que significa esta expressão, não sei se disse ela certo. Quais são as qualidades que Deus encontrou em Noé para se agradar por eles e reconsiderar a destruição da humanidade? Que Deus encontrou Noé? Até o ponto de reconsiderar a destruição da humanidade. O que significa hoje gravar no coração a palavra de Deus? Qual é a relação existente entre Noé, a arca, a água do dilúvio e Cristo Jesus? De seguida, queria saber como é que nos dias atuais a água pode lavar-nos do pecado. Queria também saber como é que a humanidade atual pode voltar ao primeiro amor de modo a agradar a Deus. Hoje, como é que podemos morrer e ressuscitar para Deus? O que é e como se tornar um homem justo e salvador de almas? O que é e como se tornar um homem justo e salvador de vidas ou almas? Para fechar, queria, em poucas palavras, perceber
o que significa a morte e ressurreição da obra de Deus. O que é a morte e ressurreição da obra de Deus? Obrigado. Amados irmãos, obrigado por estas questões. Foram aqui colocadas em número de 12, que vão contribuir para que o nosso estudo se torne mais completo. Certamente são questões que somente através da guia e instrução do Espírito Santo é que podemos compreender as necessidades explícitas, necessidades não explícitas por detrás dessas mesmas questões, e também o Espírito Santo é quem pode conduzir-nos por toda a verdade, como Paráclito, pode também nos capacitar e inspirar a fim de podermos também, na base das Escrituras Sagradas, trazer sugestões, trazer pontos, elementos que ajudem a expandir a nossa compreensão, de modo a materializarmos a edificação mútua, que é o fim último deste ministério. A primeira questão que foi colocada é a seguinte: após a expulsão de Adão e Eva, Deus continua a falar com a humanidade, incluindo Caim. Após a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, Deus continuou sim a falar com a humanidade. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Que significa que o homem tem a capacidade de ter uma comunicação livre e espontânea com Deus. Antes, o homem, quando estava introduzido no Jardim do Éden, tinha um acesso livre a Deus. Por causa da desobediência e tendo sido expulso do Jardim do Éden, agora Deus então anunciou o proto-evangelho, amaldiçoou o homem, desde então trocou, inverteu o plano de salvação, porque antes exigia-se obediência perfeita a Adão e a Eva. A estes, Deus exigia obediência perfeita, porque eles desobedeceram a essa condição para poderem gozar do quê? Da promessa que Deus tinha dado a Adão e Eva. Que promessa era essa? Era uma vida eterna. Era que eles fossem ser Deus para eles, o único Deus soberano para eles. E eles haveriam de servir somente a eles, que era uma reciprocidade perfeita e equilibrada. Por causa desta desobediência, então a condição passou a ser outra, que é sacrifício. Então, significa que Deus continuou sim a falar com a humanidade, mas agora, para que Deus se agradasse, o falar é uma questão de comunicação livre e espontânea, desde que o homem se aproxima a Deus de forma que o agrada, tal como Abel aproximou-se a Deus e lhe honrou da forma que o agradasse. Então, significa que Abel, naquela circunstância, cumpriu a condição para agradar a Deus, que era o sacrifício de vida, que implicava sangue. Número 2. Qual é a mensagem que Deus quer transmitir à humanidade quando diz arrependo-me, sendo Ele dono de tudo? Quando Deus expressou arrependo-me ter criado um homem, aquilo demonstrava que Deus estava amargurado no coração com a conduta do homem. Porque Deus ficou amargurado, ficou magoado com o homem. Isso implicava que esta inversão, ou melhor, implicava que, nesta época nós estamos a dizer que
porque o homem tinha violado a primeira condição, que era a obediência perfeita. Então Deus passou, desde então, a prever pela maldição que Deus deu ao homem, amaldiçoando a terra, que o homem somente iria colher o fruto. Quer dizer, Deus iria manifestar-se na vida do homem pelo suor do seu trabalho, quando Deus amaldiçoou a terra por essa razão. Então significava que Deus agora tinha que sacrificar a própria humanidade. Por essa razão é que Deus, ele se arrependeu e o seu coração ficou contrito, no sentido de que ele sentiu-se triste por aquele ato da humanidade. Significa que agora Deus tinha que sacrificar as próprias vidas que ele tinha antes criado. Por essa razão é que o tema de estudo de hoje é morte e ressurreição da obra de Deus. Então Deus tinha que sacrificar a própria humanidade que ele havia criado por amor ao homem, por amor à própria humanidade. Então essa aqui é a mensagem que Deus quis transmitir quando disse: arrependo-me. E quando ele próprio depois sentiu-se triste no seu coração. Número 3. Será que Deus é contra o casamento quando diz: enquanto os homens comiam, bebiam e casavam-se? Será que Deus é contra o casamento? Deus não era contra o casamento. Deus não é contra o casamento. Até porque quando Deus cria o homem, deu ao homem o poder dele multiplicar-se e fazer semelhante, para que ele abundasse a terra e dominasse sobre todas as coisas. O que estava a acontecer nessa ocasião é que os homens, no caso, os filhos de Deus, estavam a escolher para si como mulheres, filhos ou filhas do homem. Eles escolhiam a seu belo prazer mulheres para si. E esse foi o ciclo de violência do que resultou. A consequência disso foi que a violência aumentou. Por que motivo? É que havia entrado a concupiscência do olho no homem, de tal forma que o homem já olhava para o exterior da mulher para a escolher como companheira. E isso desagradou a Deus. Então, nesse ponto é que Deus, então, diz que enquanto o homem se distraía em comer, beber e casar, portanto, punha como prioridade isso, ao invés da obediência perfeita. E como seria essa obediência perfeita em ordem ao casamento? Seria os homens escolherem para mulheres ou como mulheres pessoas que fossem também com uma interioridade pura e não olhar de acordo com o agrado dos olhos ou as características físicas. Era isto que Deus se referia quando dizia: enquanto o homem se ocupava a casar, não porque era contra o casamento, mas era pela forma como os homens escolhiam mulheres para si, para casarem. Número 4. Filhos de Deus envolveram-se com filhos dos homens. O que isto significa? Conforme estivemos há pouco a dizer, é que naquela altura existia um outro povoado, uma outra humanidade. Estamos a falar de fora desta genealogia, esta família de Adão e Eva. Eles começaram a se envolver com outros povos gigantes que existiam naquela altura. Esses são chamados filhos dos homens. E estes, genealogia, descendência de Adão, são chamados filhos de Deus, porque vinham desta linhagem. Então, isto é que significa essa distinção entre essas duas espécies, por assim dizer, de povo. Se vê aqueles que eram descendentes de uma aliança que
que Deus tinha feito com Adão e Eva, e os outros que, não sendo descendentes de uma linhagem da aliança que Deus tinha feito com Adão, mas eram filhas desses homens gigantes, e o homem achava que poderia, deste casamento, continuar a viver a imortalidade, repetindo a desobediência de trás. E isto fez com que a violência fosse crescendo. Por essa razão é que Deus então diz que vou retirar o meu espírito do homem para que ele não viva na imortalidade, e vou limitar para que a vida do homem seja de 120 anos. Foi resultante deste envolvimento e desta distinção entre filhos de Deus, daqueles da aliança, e filhos dos homens, aquelas filhas que eram desta outra espécie, que eram os gigantes, do qual o homem, vendo esta distinção, que é um aspecto exterior, começou então a pretender escolher mulheres para si, segundo aquilo que era a vontade da carne, né? A concupiscência dos olhos. Número 5. Quais são as qualidades que Deus encontrou em Noé a ponto de reconsiderar a destruição da humanidade? Então, Deus encontra em Noé um homem justo. Essa justiça é imputada a Noé pela forma como Noé sacrificou-se a Deus ao reservar 100 anos da sua vida a construir a arca. Para além de justiça, Noé era imputado um homem de fé, porque essa fé é a expressão da obediência. Muito para além do sacrifício do tempo de vida, mas a obediência que Noé teve em tudo, obedecer e esperar em Deus. É essa qualidade de fé de Noé que fez com que em Hebreus capítulo 11, versículo 7, diga-se que Noé é um homem de fé. Noé era um homem temente a Deus. Esse temor a Deus fez com que Noé desejasse construir a arca como condição para salvar a si e a sua família. Isto é, Noé não estava só a pensar em si, mas estava a pensar na sua descendência. E ele guardou para si aquela disposição que Deus estava a dar-lhe a conhecer como condição para que Deus pudesse salvar a humanidade por intermédio de Noé. Noé também é descrito como sendo um homem íntegro. A integridade de Noé está precisamente em ser um homem de valores, um homem de princípios, um homem que não se distraía com os prazeres passageiros deste mundo. Comer, beber, envolver-se com mulheres segundo o critério de escolha dos prazeres da carne. Mas Noé, em tudo isso, mantinha-se íntegro. Isto é, Noé mantinha-se assim um homem que se afastava dos vícios do mundo. Que vícios do mundo eram nessa altura? Comer, beber, casar. Noé afastava-se disso e, recolhido, fazia somente a vontade do Senhor. Então, essas são as características que são descritas de Noé, para além da obediência que já tínhamos falado, como um dos atributos da fé de Noé. Número 6. O que significa hoje gravar no coração a palavra de Deus? O profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo número 4, ele se refere a circuncidar o crepúsculo do coração. Nos dias de hoje, se nós formos a ver o que Cristo anuncia através do Evangelho, ele diz que eu não vim para rejeitar a lei e os profetas. Por quê? Porque naquela altura apregoava-se a conversão exterior. Como?
através da circuncisão e da lei, do cumprimento da lei, e a circuncisão que era um aspecto exterior. Cristo diz que eu vim para circuncidar não o vosso exterior, mas circuncidar o crepúsculo do vosso coração, a gordura do vosso coração. Eu venho para retirar aquilo que está em excesso no vosso coração. Eu venho para purificar o vosso interior. Então, nos dias de hoje, circuncidar o crepúsculo do coração, o que significa hoje gravar no coração a palavra de Deus, significa praticar a palavra de Deus. Quando nós somos praticantes da palavra de Deus, então essa mesma palavra de Deus, ela altera o nosso caráter, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, de falar, de proceder, de tratar o próximo, e isto representa o nosso testemunho como embaixadores, como cooperadores de Cristo. Número 7. Qual é a relação existente entre Noé, a arca, a água de dilúvio e Cristo Jesus? Noé é um instrumento. Nós aqui, como vemos esses elementos, estamos a olhar para o plano da salvação. Cristo Jesus, onde é que entra no plano da salvação? Vou começar de frente para trás. De Cristo, dilúvio, arca e Noé. Tudo este conjunto representa o plano de salvação da humanidade, que em teologia é ocupada da disciplina de soteriologia. O que representa Jesus Cristo no plano da salvação? Jesus Cristo no plano da salvação representa o mediador. Por quê? Porque o plano da salvação visa o quê? A reconciliação entre Deus e o homem. Então Cristo veio como que um mediador. Por isso é que ele diz que ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o mediador. Ele representa a dispensação da graça, porque ele é o Cristo, é o Messias, que veio precisamente para dar-se em sacrifício e carregar os pecados. Quer dizer, que Cristo foi amaldiçoado por nós, ele carregou as nossas maldições, ele foi amaldiçoado para nos purificar e carregar a nossa culpa. Ele assim tornou-se o mediador. E segundo Hebreus 12, 2, Cristo fez isso atento à sua recompensa. Esse é o primeiro aspecto. Estamos a olhar para a questão de qual é o papel de Cristo no plano da salvação. Ele é o mediador. O que é a água de dilúvio? A água de dilúvio representa, neste caso, a ira de Deus. Se nós olharmos para o plano da salvação, há 3 elementos. Tem as partes, tem a condição e tem o benefício. Então, no Antigo Testamento, que é naquilo que nós designamos, que é a dispensação patriarcal, que foi vigente no período de Adão até Abraão, nesse período, a salvação era mediante o sacrifício de vida que implicava vida, sangue. Então, a água de dilúvio foi o sacrifício que Deus enviou para o quê? Destruir a humanidade, para a morte da sua obra, que era o homem. Foi por intermédio da água de dilúvio. O que representa, neste caso, a arca? A arca, neste caso, vai representar a obediência a Deus. A arca vai representar, neste caso, a fé. A fé em quê? A fé em Cristo, como sendo mediador para acesso a Deus. E a arca representa
fé, que é o quê? Obediência. Então a arca representou a obediência de Noé, em que, afastando-se daquilo que era depravação moral da humanidade naquela altura, dedicou 100 anos a construir a arca, de forma que ele pudesse, então, ser uma das partes da aliança que Deus fez com a humanidade por intermédio de Noé. Então, quando falamos de parte, e falamos da aliança, e falamos do plano da salvação, então, quem é o Noé? Noé, então, vai ser uma das partes da salvação, do pacto da salvação. Por quê? Porque todo pacto, toda aliança tem as partes. E as partes sempre são duas ou mais. As partes principais são Deus e o homem. Com vista a quê? A salvação do homem, por amor de Deus ao homem. Então, neste caso, Noé foi uma das partes do quê? Da dispensação patriarcal. É interessante notar que Cristo também é uma das partes, mas quando nós falamos do pacto da redenção, existe o pacto da redenção, existe o pacto da graça. No pacto da redenção, as partes são Deus e Cristo, Pai e Filho. Por quê? Porque no pacto da redenção as partes são Deus e Filho. Porque foi uma aliança que Deus fez com seu próprio Filho, que está patente em Hebreus capítulo 12, versículo 2, em que Cristo aceita a cruz. Por quê? Porque estava atento na recompensa que Deus tinha dado a conhecer ele. Caso cumprisse esse plano, iria ser o quê? Glorificado. Iria ascender e estar à destra do Pai. Então Cristo aceita este pacto, que é o pacto da redenção, que foi uma aliança entre Deus e o Filho, Pai e Filho, Deus e Jesus Cristo. E temos, por outro lado, o pacto da graça, que é entre Deus e a humanidade. Aqui Cristo vem como um intermediário, ou mediador. Número 8. Como é que nos dias atuais a água pode nos lavar do pecado? Tal como no Antigo Testamento, e o é até agora, o homem nasce pecador, isto é, herda o pecado original de Adão, de tal forma que no Antigo Testamento o homem era expiado segundo a lei então vigente, que era por intermédio de um sacerdote, que este expiava por intermédio de vida, que é sangue quente, animal morto, animal que é animal inocente. Mas aquela expiação era temporária. Por isso é que de ano a ano voltavam para terem acesso ao sacerdote uma vez por ano, e o sacerdote então espreguiça o sangue e os purificava de ano a ano e remetia à renovação contínua. Na nova aliança, vem Cristo como o Cordeiro de Deus para materializar o plano da salvação que Deus tinha anunciado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 15 e 16, quando ali Deus dá a conhecer o proto-evangelho e anuncia Cristo naquela altura. Só que a humanidade não percebeu e esse plano ficou escondido do conhecimento da humanidade. Por isso é que Cristo é o mistério do plano de Deus, que depois ele vem para cumprir todas essas profecias e a própria lei. E então, nessa altura, por intermédio de Cristo, então hoje nós somos expiados, somos justificados pela fé em Cristo, pela fé na obra de Cristo. Quando nós falamos de sermos expiados pela fé na obra de Cristo, estamos a falar de novo nascimento.
que é o batismo. Número 9. Como é que a humanidade atual pode voltar ao primeiro amor para agradar a Deus? No primeiro amor, quando nós falamos em primeiro amor, estamos a falar daquela aliança que Deus fez com a humanidade, que foi testemunha disso, o céu e a terra, em que Deus prometeu ao homem dar-lhe uma vida eterna, próspera, e que ele fosse ser um Deus, um Pai, um providente, porque ele criou o homem como a sua criatura. Então, do mesmo modo que ele deu a vida, ele prometeu sustentar a vida do homem. E, de forma recíproca, era que o homem o adorasse e o obedecesse, cumprindo esta lei, cumprindo a vontade de Deus. Esse é o primeiro amor. Então, como é que o homem pode voltar ao primeiro amor? O homem volta ao primeiro amor através da obediência. Mas agora já não é uma obediência perfeita, tal como aquela que era exigida de Adão e Eva. Agora é uma obediência pela fé na palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos na época da dispensação da graça. Consequentemente, este não é um ato em que o homem, por si, tem mérito, porque o homem, ele já não tem a obediência perfeita. Mas por intermédio do Espírito Santo, que é a graça de Deus que opera em nós, nós podemos ser redimidos pela vontade do Senhor, pela graça do Senhor. Então, é a fé e a obediência à palavra de Deus que nós hoje podemos voltar ao primeiro amor e nos tornarmos seus sacerdotes. Sacerdotes de quem? De Cristo. 10. Hoje, como é que podemos morrer e ressuscitar para Deus? Morrer e ressuscitar significa nos dias de hoje arrependimento, primeiro plano. Isso aqui é morrer. É em vida a pessoa se entristecer, porque arrependimento significa a pessoa ficar triste do seu proceder. Isso aqui é a primeira condição de disposição para a pessoa poder ser justificada por Deus. Esse entristecer-se significa que a pessoa, ao avaliar o seu proceder, a sua conduta interior, a sua moralidade, a forma como ela se apresenta diante de Deus como um sacrifício, a pessoa arrepende-se quando a pessoa se entristece daquilo que tem sido a sua disposição em servir, em fazer a vontade de Deus, em praticar a palavra de Deus diante de si. Então, após esse arrependimento, é que a pessoa então pode nascer de novo, porque a pessoa arrepende-se, entristece-se e depois deseja morrer. Morrer o quê? É matar aquela fonte de entrada de tudo aquilo que lhe levava a fazer um ato que depois lhe fez arrepender. Esse aqui é morrer para os desejos da carne, que são desejos que desviam-se de adorar ao único Deus. Este que é o plano, esta que é a aliança que Deus fez com o homem, do homem servir unicamente a Deus. Então, quando o homem deseja morrer após arrepender-se, ficar triste, deseja morrer, quer matar aqueles desejos, aquela fonte de paixão, aquela inclinação para o pecado. Então aí a pessoa converte-se. E por essa conversão, então a pessoa nasce de novo. Ao nascer de novo, então passa agora a viver em busca da sua mortificação ou justificação contínua, que é a prática da penitência. Através dessa penitência contínua, jejum, oração, meditação às escrituras sagradas e evangelização, que é testemunhar esse ato. Então, dessa forma é que o homem torna-se vivo. Porque primeiro morre, para depois ser justificado
e ressuscitar e depois passar então a manter-se vivo para Deus. Número 12. O que é e como se tornar um homem justo e salvador de almas? Nós hoje, diante de Deus, nos tornamos justos pelo temor a Deus. Temor a Deus é ter medo de Deus. Quando a pessoa tem medo de Deus, quer temor a Deus, então a pessoa receia desagradar a Deus porque conhece quais são as consequências. Por um lado é a culpa, por outro lado é a transferência. Porque os nossos atos pecaminosos diante de Deus não só causam dor, pranto e sofrimento para nós, mas também para os nossos familiares. Então, quando a pessoa teme a Deus, a pessoa tem medo de fazer aquilo que desobedece a Deus, porque aquilo causa sofrimento para nós e para os nossos familiares. Então, por essa razão é que em Hebreus capítulo 11, versículo 7, Noé é justificado, é considerado um homem justo pela fé, porque ele temeu a Deus. E o fato dele ter temido a Deus fez com que ele, de seguida, construísse a arca, que é se separar. Ele se separou. Para quê? Para salvar a ele e a sua família. E por intermédio da arca, que é a sua separação, Noé então condenasse ao mundo. Então, dessa forma, nós podemos nos tornar justos e salvadores de alma. Número 12 é a última. O que significa a morte e ressurreição da obra de Deus? Felizmente, já falamos sobre diversas formas, perspectivas nas ocasiões anteriores sobre o que significa a morte e a ressurreição da obra de Deus. Mas no plano deste tema de estudo nos dias de hoje, a morte e a ressurreição da obra de Deus é a operacionalização do plano de salvação da humanidade. Significa que, através do estudo de hoje, Deus tinha feito o primeiro pacto, a primeira aliança com quem? Com Adão. Depois, Adão desobedece. E Deus anuncia o quê? O proto-evangelho. Anuncia a Cristo. Depois de Deus ter anunciado a Cristo, faltava Deus encontrar quem? Uma parte. Por quê? Porque Cristo o que é? Cristo é mediador. Então faltava encontrar uma das partes. Porque a aliança, um dos elementos da aliança, do pacto da salvação, são as partes. Então a parte que faltava Deus encontrar foi Noé. Porque quando Deus olhou para aquela imoralidade da humanidade naquela altura, Deus se entristeceu, mas olhou para Noé, encontrou um homem justo que agradou à vista de Deus. Tal como Deus se agradou da oferta do próprio Abel, segundo Gênesis capítulo 4, versículo número 4. Então, a morte e a ressurreição da obra de Deus significou a aliança que Deus fez com Noé, que representa o quê? Que representa, como temos estado a dizer, a dispensação patriarcal, ou o plano de salvação da humanidade por intermédio de Noé, para que ali Deus, então, instaurasse ou criasse uma nova humanidade, após a destruição daquela humanidade que estava depravada, afastada de Deus, praticava violência, desobedecia ao Senhor, a ponto de entristecer o coração de Deus. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença e pontualidade. Convidamo-lo a fazer like e a subscrever as nossas páginas e, de seguida, a partilhar este material com os vossos contatos para que a nossa comunidade possa continuar a crescer de forma a que este Evangelho possa alcançar o maior número de almas possíveis, materializando assim Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 8. Encontre este material nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende, LDA,
Nosso aplicativo para plataformas Android é o App. Nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.